Um crime bárbaro expõe, mais uma vez, falhas gritantes numa investigação policial. Tainá, de 14 anos, foi estuprada e assassinada em Colombo, na Grande Curitiba. Dias depois, a polícia apresentou 4 assassinos confessos, funcionários de um parque de diversões que logo seria destruído pelos vizinhos em clima de revolta. Mas o que parecia uma operação policial bem-sucedida, logo se mostrou um erro grave. Exames de DNA revelaram que o sêmen encontrado nas roupas íntimas da garota não pertencia a nenhum dos suspeitos. Os 4 foram libertados e agora a justiça investiga as denúncias de que eles foram torturados para confessar o crime. De acordo com o Ministério da Justiça, de cada 100 homicídios no país, apenas 8 são solucionados pela polícia. A impunidade é a regra. Onde está o problema? Nas leis ou na gestão da segurança? Faltam recursos ou faltam profissionais competentes? Será possível mudar essa realidade? Em Colombo, onde a investigação voltou à estaca zero, a mãe de Tainá conta com apenas um trunfo: sua própria disposição de incomodar, de cobrar a polícia. Abre aspas. Eu sempre vou correr atrás. Eu quero respostas. Fecha aspas. Para falar de crime, dos erros e das dificuldades que afetam as investigações policiais, recebemos aqui Felipe Levite Zilberman, promotor de justiça do Primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, e Renato de Vito, defensor público do Estado, coordenador da Comissão de Justiça e Segurança do IBCCRIM. Sejam muito bem-vindos. A gente viu esse caso e a pergunta que vem é: isso é uma exceção ou é muito mais comum e usual esse tipo de erro por precipitação da polícia do que a gente gostaria no Brasil? Eu tenho a impressão que o erro judiciário ele acontece com maior ou menor frequência em qualquer país do mundo, bem aparelhado, mal aparelhado, com uma gestão eficiente ou com uma gestão ineficiente. Acho que a grande questão que se coloca a partir desses exemplos é: será que o Estado brasileiro, as instituições e a sociedade, elas se postam adequadamente em relação ao problema da violência policial? O nosso caso, paradigma, embora a gente não possa entrar em detalhes, evidentemente, sobre a investigação e sobre a prova desse inquérito, pelo noticiário, há indicativos de perfuração intestinal de um dos suspeitos. Há indicativos de rompimento do tímpano de um dos suspeitos. Então, eu acho que o que se coloca é... uma tortura bárbara para conseguir a confissão. A gente pode até diminuir a frequência do erro judiciário, melhorando a gestão, melhorando a eficiência da nossa polícia, mas uma grande questão que se coloca é como a sociedade, como as instituições estão se postando diante de uma violência do Estado, que no exemplo brasileiro é muito acima do que se vê pelo mundo afora. Quando o suspeito é pobre, da periferia das cidades, aparece que a leniência policial é maior na técnica, né, ou na fiscalização, quando o caso não tem tanta repercussão imediata. Mas você concorda? Olha, eu acho que justamente para se evitar o erro judiciário, porque o erro ele é inerente a toda e qualquer atividade humana, né? Sempre onde existe uma atividade humana, existe a possibilidade de erro. Justamente para evitar o erro judiciário, que é gravíssimo, é que nós temos hoje no Brasil um amplo sistema recursal, né? Todas as decisões judiciais são cabíveis recursos para o Tribunal de Justiça, onde o fato vai ser reanalisado por 3 desembargadores. Depois dessa decisão ainda é cabível um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Interessante, você acha que isso é consequência já de uma falha na investigação lá no... Exatamente, é um sistema feito justamente para se evitar ou se minimizar a quantidade de erros. Da decisão de segunda instância ainda cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Da decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Depois de tudo isso ainda cabe uma ação chamada revisão criminal. Então, para que um erro judiciário se perpetue, se concretize, é preciso que muitas autoridades errem. Então, sim, claro, mas um erro como um esse, quer dizer, alguém torturado, sim, condenado, preso por alguns dias, ou não, ou claro, por um período, o dano já está feito, e é um dano da mão pesada do Estado, né? Exatamente, já é um erro
e que adveio de uma conduta criminosa, o que tudo indica aí nos noticiários, de uma violência policial que é inaceitável. Então, nós também temos que coibir a utilização da tortura, que seria muita hipocrisia se nós disséssemos que não existe tortura no país, seria o mesmo que dizer que não existe corrupção no país. Me parece, Felipe, se me permite, que o problema é que, embora a gente tenha um sistema recursal bem elaborado, com garantias de se pelo menos formalmente chegar até Brasília, ao STJ, ao STF, na defesa de um indivíduo suspeito, a investigação enviesada, quando o inquérito policial ele é mal instruído, mal formulado, seja do ponto de vista da colheita daquela prova testemunhal, pessoal, da oitiva, dos interrogatórios, seja do ponto de vista da prova técnica, muito dificilmente se corrigem esses defeitos no curso do processo. E aí nós entramos no problema de uma concepção punitivista da sociedade que vê na figura, muitas vezes, daquela pessoa que pode ter antecedentes criminais, mas eu tenho a impressão que há uma diferença diametral entre a concepção brasileira e norte-americana, por exemplo, em que a gente admite lá nos Estados Unidos a pena de morte, mas não se admite em hipótese nenhuma que um agente do Estado rompa com as regras do jogo, com as regras do processo. Há uma leniência em relação ao aprimoramento da nossa própria polícia e dos nossos métodos de investigação que comprometem sobremaneira a investigação de uma forma irremediável. Mas há um jargão, assim, do judicial e policial também, de que a confissão é a rainha de todas as provas. Portanto, já que é tão difícil conseguir todo o resto do conjunto de provas, porque a perícia é falha, tudo que a gente pode analisar aqui, vamos obter logo a confissão, porque com isso o problema está resolvido. E a confissão não é a rainha de todas as provas, porque eu reputo a rainha das provas a prova pericial, a prova técnica, a prova científica. Nós que trabalhamos no Tribunal do Júri, já tive a oportunidade de realizar vários julgamentos com o doutor Renato, é uma honra, uma vez mais aqui, nós debatermos. Nós sabemos disso, que a boa prova, a prova que nos traz a plena convicção acerca da verdade dos fatos, o que nós buscamos num processo é esclarecer a verdade do que aconteceu. Ninguém deseja a punição de inocentes, tampouco a absolvição de culpados. Nós queremos esclarecimento do que aconteceu. E a prova que nos traz essa segurança, a prova que traz a segurança ao julgador, aos jurados ou ao juiz, é sobretudo a prova técnica, a prova científica. Mas onde que a nossa polícia mais falha? Porque os números são estarrecedores, ou seja, vocês mesmos apontam esse dado. No Tribunal do Júri aqui, processos que chegam ao Tribunal do Júri, a maior parte é arquivada. 80% é arquivado. Só 20% vão até o fim com resultado, seja absolvição ou condenação. Já é muito, isso em São Paulo, que é considerado um dos estados que ainda faz uma prova, um inquérito policial um pouquinho melhor. Talvez haja estados com mais deficiências ainda. Eu não sei se a gente tem indicadores para afirmar isso. Esse é um outro grande problema. Nós não avaliamos políticas públicas de segurança porque não existem indicadores precisos para isso. Confiáveis. E a administração pública, a administração da segurança pública não se preocupa em cada vez mais aprimorar esses indicadores, porque a gente possa concluir. A nossa polícia é mais eficiente do que a polícia do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo? Talvez seja uma lenda, né? Um mito desse que está sendo... O que eu tenho certeza é que a polícia técnica paulista tem toda a condição de fazer uma investigação de primeira linha. Se eu pego, por exemplo, um caso de repercussão, como o caso Nardoni, se nós fizermos uma análise técnica daquele inquérito, da atuação da polícia técnico-científica, o caso é irretocável. O problema é que o padrão que nós vemos de investigação e da polícia técnica nos processos que envolvem a média daquele cliente preferencial, vamos dizer assim, do sistema de justiça, que é o pobre e o negro, esse padrão nunca se repete. É raro o caso, por exemplo, do homicídio tentado, que eu tenho o exame do local. Aquilo que a gente vê lá no CSI, puxa, a gente faz lá coleta de pelo, de digital, isso e aquilo, sequer a polícia técnica chega no homicídio tentado aqui em São Paulo como regra. Então, realmente, é muito difícil. Mas há certas exigências que eu acho que constam até do Código de Processo Penal, ou seja, o delegado tem que comparecer num caso de homicídio, ou num caso mais grave, não é? Eles nunca vão. As pesquisas dizem que o policial não tem isso que a gente vê no cinema, que é a faixa de plástico para isolar o local do crime, mexe no corpo. Mas por que há essa leniência? O que existe é uma insuficiência, e eu acho que não apenas na polícia, em todos os setores que estão ligados à prevenção do crime e à repressão.
Então, desde a falta de investimento em políticas públicas, mas também falta de investimento no policiamento preventivo, falta de investimento na polícia civil investigativa e na polícia científica. Se é verdade que a polícia civil, a polícia científica hoje tem equipamentos que permitam a realização de uma perícia de ponta, também é verdade que eles não têm condição de fazer isso em todos os casos, porque nós temos um enorme número de homicídios e não há nem equipamento para esse mesmo padrão de qualidade em todos os casos, nem material humano para isso. Então, nós temos hoje uma deficiência muito grande de policiais, de peritos, de equipamentos, que não permitem uma investigação como essa do Mas será que não tem também problemas de processos? Sim. Ou seja, as regras que deveriam ser cumpridas numa investigação de crimes, pelo menos alguns dos 10 passos do decálogo, que se cumprisse 6, talvez... Mesmo o protocolo legal hoje, que é colocado lá no Código de Processo Penal, não é cumprido. A matéria foi muito feliz quando perguntou: será que o nosso problema são as leis? Será que o nosso problema é a gestão? É a estrutura? Eu tenho a impressão de que a gente tem basicamente um problema de modelo, que no Brasil, curiosamente, a gente tem 2 polícias, na verdade uma centena de polícias pelo nosso desenho constitucional, mas uma polícia que é investigativa e outra ostensiva que não se comunicam adequadamente, pelo menos. E dentro da polícia ostensiva, que é a que está cara a cara com o conflito, com a violência, que é a polícia militar, a gente tem 2 castas. Isso só ocorre no Brasil, que são os praças e os oficiais. Então aquele que comanda o policiamento de rua nunca teve na base, no policiamento de trânsito, ao contrário do que acontece na polícia norte-americana. Então a gente tem um problema de modelo e, principalmente, além da estrutura e dessa questão, nós temos hoje mais de 150 mil pessoas na polícia paulista. 100 e tantas na militar, 30 na civil, não sei quantas mil na polícia técnico-científica. Eu acho que é um problema de gestão. A falta de integração e circulação da informação entre as instituições, ela é crucial. Agora veja a extensão e a gravidade do problema. Vamos imaginar que nós tivéssemos essa polícia dos nossos sonhos e que esclarecesse 99% dos casos. Nós não teríamos promotores suficientes para fazer frente a essa demanda, nós não teríamos defensores suficientes para defender todas essas pessoas, nós não teríamos juízes para julgar todos esses casos e nós não teríamos vagas no sistema penitenciário para todas essas pessoas. Aliás, nós já não temos vagas no sistema penitenciário e a maior parte dos crimes não é apurada. Então, por isso que eu digo, a falta de investimento não se restringe apenas à polícia, ela passa pelas políticas públicas, pela polícia, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário e lá no final da ponta no sistema penitenciário. Falta investimento em todas essas áreas. Então seria de se espantar que nós tivéssemos um índice melhor de esclarecimentos do que o que nós temos hoje. Porque é um sistema que vai de uma ponta à outra deficitário. Mas aí você acha que, quando a gente fala, é um sistema, tudo bem, é um sistema que vai, né, da Polícia Judiciária ao sistema penitenciário. Mas, digamos, a nossa sociedade, os nossos governos resolveram fechar os olhos para isso e dizer, já que o problema é tão grande, façamos apenas o que é possível e o resto... Eu tenho a impressão que o que o Felipe está tentando dizer é que resolver o problema da violência e da criminalidade apenas a partir da polícia é uma ilusão. O exemplo brasileiro nos indica isso. Hoje nós somos um dos países que mais encarcera no mundo, e a gente vive discutindo se há impunidade, mas enfim, impunidade. Mas também temos quem? 50 mil homicídios por ano? Temos 50 mil homicídios por ano, com uma diferença regional bastante acentuada. E o problema, me parece, é que entender a chave da solução desse problema da violência a partir dessa ótica meramente punitivista, que a polícia vai resolver esses problemas, é deixar de lado todo o eixo preventivo, que é um conjunto de políticas públicas ordenadas, de caráter social, e aí entra, eu quero mais policial ou professor, ou mais saúde pública, pauta que está posta hoje na discussão nacional. E também outras políticas de integração, de inteligência. Cadê o nosso pensamento sobre a construção das cidades, o urbanismo, a iluminação pública, o monitoramento por câmeras. Tudo isso que facilita a segurança, né? E a gente costuma pensar que só viatura e armamento que vai resolver esse problema, e cadeia. E não é. Eu queria que o Felipe desse um exemplo de falhas que são
usuais nos inquéritos que você Vou recebe. dar um exemplo. Só para confirmar, uma das coisas que se diz é que a maior parte dos inquéritos são baseados em testemunhas, se não se obtém a confissão, mas em testemunhas que ouviram falar, que disseram que ficaram sabendo, mas que nem são testemunhas Eu vou te dar um exemplo clássico, e o Renato vai concordar comigo. Existe um exame pericial chamado exame residuográfico, que visa obter na palma de alguém que tenha efetuado um disparo de arma de fogo resquícios ali de pólvora, de consequência do disparo. O método pericial utilizado é tão rudimentar que em quase 16 anos em que eu atuo como promotor criminal, eu só tive um único caso em que esse exame detectou a pólvora. Quer dizer, o resultado foi positivo. Está negativo, e é um negativo que não é nem conclusivo, porque os próprios peritos já dizem, olha, o resultado negativo não significa que aquela pessoa não tenha atirado. Porque muitas vezes a pessoa admite, fala, eu atirei. Às vezes o réu alega, fala, eu atirei sim, atirei para me defender, e vai fazer o exame residuográfico, dá negativo. Porque o método é obsoleto, é rudimentar, e é um caso corriqueiro. E a questão da prova testemunhal, ela também tem uma gravidade muito grande, e eu não me refiro, obviamente, a essas pessoas de ouvir dizer, porque isso não tem valor jurídico, não serve para uma condenação, não traz segurança. Diariamente nos tribunais as pessoas sejam condenadas com uma prova semelhante. O testemunho de ouvir dizer não passa de uma fofoca, né? Eu me refiro à testemunha presencial, à testemunha ocular. Como nós temos um histórico de impunidade no país, por conta de todas essas deficiências que nós vemos aqui falar, a população não confia mais nas instituições, ela não confia na polícia, ela não confia no poder judiciário. Então é muito difícil um indivíduo que tenha presenciado um crime, é muito difícil que ele compareça na frente de um juiz e diga o que viu, e aponte alguém como autor desse crime. Porque ele sabe que ele não vai ter proteção. Não existe uma proteção efetiva para ele. Ele não confia... O serviço de proteção testemunha não funciona. Muito aquém do que nós gostaríamos. Ele não confia na justiça. Ele acha que aquele indivíduo será, se for condenado, e se todo o sistema funcionar, que ele será colocado em liberdade em muito pouco tempo. E ele pode vir se vingar. Irá se vingar. Então é muito difícil alguém que tenha presenciado um crime que preste um depoimento e contribua com a justiça. A polícia, ela precisa de perícia, mas ela também precisa da colaboração da população. E hoje, a polícia está perdendo a colaboração da população. Já nesse sentido, o trabalho da defensoria, digamos, é mais fácil do que da promotoria, né? Eu discordo. Se os processos são tão mal feitos, não é mais fácil derrubar um processo? Na verdade, se nós levássemos ao pé da letra a regra do jogo e as regras do Código de Processo Penal, muito possivelmente conseguiremos apontar falhas graves, irregularidades graves na grande maioria dos processos. Ocorre que o sistema de apreciação de provas no Brasil é bastante complacente com essas irregularidades. Então, quando a gente chega no tribunal do júri, eu aponto falhas. Por exemplo, eu vou fazer uma identificação pessoal. A Mônica é apontada como autora de um crime e o nosso código fala, eu tenho que colocar 3 pessoas ao lado com características semelhantes à da Mônica para que a testemunha aponte quem é. E aí, havendo uma incomunicabilidade, ela vai, em algumas circunstâncias, isso é levado muito a sério nos Estados Unidos. Aqui, sequer são colocadas outras pessoas, a pessoa já é apontada no local da apreensão, e nós falamos e bradamos pela defesa, dizendo temos que observar a regra do jogo, só assim a gente aperfeiçoa a polícia. E, infelizmente, o judiciário não anula essa prova, e os jurados, no caso do tribunal do júri, muitas vezes entendem. Porque aquele rapaz tem antecedente, olha, se não foi por esse, talvez ele esteja pagando por outro que fez e que a polícia não apurou. Então fica esse ranço de preconceito grande, porque a gente mencionou os Estados Unidos aqui, mencionou o caso do Paraná, e a gente está acompanhando o julgamento na Flórida do caso Zimmerman e do assassinato daquele jovem negro... Trayvon, né, o nome dele? Sim, sim. E ali foi a mesma coisa, quer dizer, a polícia também foi preconceituosa. Ela viu uma cena, ela tomou um partido, ela tomou uma decisão, e só depois, com a pressão pública, que ela foi investigar, pegar testemunhas, e o resultado é insatisfeito. Ou seja, aqui também, vocês diriam que a carga de preconceito que há entre
o assassino ou a vítima pobre, porque às vezes a vítima também é suspeita de crime, né? E ela é culpada pelo próprio crime que sofreu. O clamor pesa público muito, pesa demais no nosso sistema, inclusive na polícia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente acompanhou o que aconteceu no Paraná, em que presos acusados de estupro não eram os responsáveis, ou seja, depois de terem sofrido tortura e tudo mais. Acompanhamos os casos dos Estados Unidos também agora, em que a polícia assumiu preconceituosamente uma versão e deixou de fazer o seu trabalho, que é o que a gente supõe que aqui no Brasil acontece também. A polícia não faz o seu trabalho de forma perfeita. Até que ponto o preconceito social, de classe, de cor, a ideia de que vivemos numa sociedade muito violenta, portanto temos que encarcerar todo mundo, até que ponto isso afeta todo o trabalho da polícia ao jurado e ao juiz? Qual é a visão que vocês têm? Eu tenho a impressão que muitas vezes o clamor público ou o senso comum a respeito da resposta, da reação do Estado contra o crime conspira contra a realização da justiça. Eu tive a curiosidade de olhar os comentários das notícias assim que foram presos os 4 rapazes no Paraná. E os comentários invariavelmente pregavam a pena de morte, a pena de prisão perpétua, a redução da minoridade penal, sem tomar o cuidado de saber que a nossa polícia é falha, sem uma generalização e sem taxá-la de incompetente, mas há falhas que precisam ser enfrentadas. Então, acredito que a gente tem que ter um certo distanciamento. O tempo da justiça tem que ser o tempo com calma, de reflexão, para que um promotor receba aquele processo, consiga olhar distanciado daqueles fatos, a pessoa tenha direito a um julgamento justo, com as regras do jogo sendo observadas. Confio muito no júri, mas acredito que é uma caixa de ressonância da sociedade. Acho que as respostas normalmente são justas. Agora, o clamor público, a interferência, o pedido de punição, muitas vezes é um ruído, uma interferência por um julgamento justo. Por outro lado, o distanciamento também atrapalha a coleta de provas, né? Mas o clamor público, ele deve realmente, o julgador, ele deve se afastar desse clamor, ele deve examinar a causa com imparcialidade. Aliás, esse é o compromisso que o jurado assume quando ele está no tribunal do júri, de decidir a causa com imparcialidade, de acordo com a lei e de acordo com os ditames da justiça. Ele realmente deve se afastar do clamor para passar a analisar da melhor maneira possível aquele conjunto probatório que está ali, o histórico daquela ocorrência que está ali apresentada para julgamento. Nesse ponto eu estou de Mas o que deveria acontecer com esses policiais que acusaram erradamente? Eles têm que ser severamente, num caso como severamente punidos. Serão? Isso acostuma? Existe esse tipo de punição? Porque a tortura é um crime hediondo. Não é possível que haja nenhum tipo de benefício ou nenhuma complacência das autoridades com aquele policial que tortura. O policial que tortura, ele é tão bandido, ou ele é mais bandido do que os criminosos que ele pretende punir. Então nós não temos que ter nenhuma tolerância com o policial, mau policial, com o torturador, ou com aquele policial que se excede no cumprimento do seu dever e pratica por aí execuções sumárias. Mas o número de condenações é muito baixo. E há um dado interessante, pesquisadores apontam que no Brasil as pessoas que são condenadas por tortura não são, na maioria, agentes públicos. Quer dizer, você tem até essa figura que é questionável do ponto de vista principiológico, a tortura praticada por particular. A maioria dos condenados do Brasil por tortura não são os policiais, não são os agentes públicos, que seriam os sujeitos ativos. Policiais esses, aliás, que também terão direito a uma investigação, uma perícia. Exatamente. E aí as mesmas dificuldades que nós encontramos em todos os processos, eles enfrentarão também. Iremos encontrar nesses também. Muito obrigada pelas suas reflexões, pelo debate aqui hoje, Renato, Felipe. Obrigada a você também, que acompanhou, entre aspas, até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.